Ó, meu bom dia, pessoal. Estamos de volta aí para mais um vídeo junto com vocês. Vamos estudar a palavra de Deus. E, no vídeo passado, nós discorremos sobre a doutrina dos batismos. Aproveitando, se você não viu esse vídeo anterior, clica aí no card em cima e assista ele. Olha, é interessante o vídeo, pode ter certeza. Então, foi o que nós estudamos, né, sobre a doutrina dos batismos. Agora, hoje vamos falar especificamente do batismo com o Espírito Santo. Por que é necessário a gente estudar isso aqui? Porque há divergência nos estudos e pregação que a gente ouve. Uns diz que se não falar a língua estranha não foi batizado com o Espírito Santo. E que a língua estranha é a evidência de que foi batizado com o Espírito Santo. Outro dia que tem que buscar o Espírito Santo. Aí, enfim, na igreja, alguns são batizados com o Espírito Santo, outros não. Uns são mais ungidos do que os outros. E a Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre isso? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes, eu venho pedir para vocês, como sempre não é dinheiro, eu venho pedir para vocês a mesma coisa de sempre, bem rapidinho. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Isso ajuda muito o vídeo se expandir, o vídeo ser levado para mais pessoas. Inscreva no canal, clique no sininho das notificações, clique em todas, dê o teu gostei ali, faça algum comentário ali, uma dúvida que você tem, alguma coisa que não entendeu, enfim, comenta ali algum comentário no vídeo. E assim você vai estar ajudando a levar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Eu espero poder contar com vocês, tá ok? E sem mais conversa, vamos ao que interessa, que a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia, tá bom? Então, venha comigo, vamos ver. Vamos lá, o batismo com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, verso 11, fala desse batismo aqui, o seguinte: João Batista, ele batizando ali com água, e ele falou do batismo com o Espírito Santo. João Batista, ele, o homem, batizava, e ele mesmo falou que o batismo com o Espírito Santo é Jesus quem batiza, não é o homem. Vamos ver o texto? Eu vos batizo com água. Aqui, amados, entre colchetes, aqui eu batizo com ou em. Quer dizer, eu batizo com João Batista falando. Se ele falou que batizava com água ou batizava em água, isso pouco interessa, é o batismo nas águas. Tá certo? Vamos entender assim. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou em Espírito Santo e em fogo. Então nós vemos aqui o João Batista batizando em água, o homem João Batista batizando e anunciando que depois dele, no caso o Senhor Jesus, ia vir a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos dois batismos que é realizado por o Senhor Jesus. Tá certo? Vamos ver alguns textos para frente, nós entender alguns detalhes, como por exemplo, o que é o batismo do Espírito Santo? Ah, é falar em língua estranha, outro lá diz que é profetizar, outro diz que é poder para expulsar demônio. É uma grande raridade de entendimento a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas o que é? O que é que a Bíblia, que é autoridade no assunto, diz para nós? Nós vamos ver então o batismo do Espírito Santo, o que é. Já vamos ver aqui que é poder. Mas poder para quê? Para expulsar demônio? Sei lá, para um monte de outras coisas. Vamos ver isso. Quem que recebe? É alguns da igreja, toda a igreja? É o pastor só? É o porteiro? Ou quem que é? Vamos ver também isso aqui. E quando que acontece esse batismo no Espírito Santo? Será que esse batismo no Espírito Santo acontece naquele momento que a pessoa começa a pular, esbravejar, parece um boi brabo ali na arena? E então,
e falar em língua que ninguém entende, língua muito estranha. Será que é isso que é o batismo do Espírito Santo? É o que ensinam no meio do pentecostalismo. Se não falar língua estranha, não é batizado com o Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia diz a todo esses tópicos para nós entender bem o batismo com o Espírito Santo. Então nós já vimos ali que o batismo com o Espírito Santo, para começar, não é o homem que batiza, não é pela vontade do homem, é Jesus quem batiza e quem ele quer. Jesus sabe quem que vai batizar com o Espírito Santo e ele batiza. Agora vamos, o que é o batismo com o Espírito Santo? Nós vimos em Lucas capítulo 24 e verso 49, Jesus prometendo o batismo com o Espírito Santo aqui e contando, o próprio Jesus contando o que é o batismo com o Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder na vida do salvo. O salvo, quem não é salvo não vai ter o Espírito Santo, não vai receber esse batismo também. No caso dos apóstolos ali, nota que Jesus fez essa promessa e falou para eles: permaneçam na cidade, aqui é a cidade de Jerusalém. Permaneçam na cidade até que vocês recebam, então, esse poder. Bom, tá certo, Jesus prometeu poder, mas poder tem poder para muitas coisas. Agora, poder para que Jesus falou? Jesus prometeu poder, mas poder para que é? A Bíblia nos mostra. Esse aqui é para ninguém se exaltar, amados, porque eu sou batizado com o Espírito Santo, sou melhor do que os outros. Veja bem, Atos capítulo 1 e o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que é que Jesus prometeu? Um revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, para os salvos serem testemunhas de Cristo no planeta inteiro. Onde existir gente, um salvo que tiver lá tem o poder para testemunhar de Cristo. E principalmente os apóstolos que estiveram com Jesus, esses testemunharam, foram testemunhas oculares. E nós testemunhamos porque eles deixaram para nós o testemunho que eles viram e viram a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitado, e também receberam. Se você ver o vídeo anterior, quando eu falei, você vai ver que fala a esse respeito. Que Deus deu uma ordem para eles, Jesus deu uma ordem para os discípulos para sair pelo mundo a pregar o evangelho e ensinar toda criatura. Bom, já vimos que o batismo com o Espírito Santo é poder, revestimento de poder para ser testemunha de Cristo, quer dizer, para pregar, ensinar, mesmo que seja preciso, não tem problema. O interessante que é poder para pregar o evangelho. Amado, esse poder que hoje ensino, que a pessoa fala em língua estranha, esse aqui está apto para pregar o evangelho, vai expulsar demônio, vai fazer tudo. Não é assim, ó. O que diz aqui é revestimento para ser testemunho do Senhor Jesus. E muitas pessoas perderam a vida, e tem pessoas que vão perder a vida por causa de testemunhar do Senhor Jesus. É esse o poder que recebe. Recebe outros poderes também, é claro. Aquilo que Deus determinar sobre um trabalho para a pessoa fazer, Deus vai revestir a pessoa de poder para realizar aquele trabalho, seja qual for. Mas a Bíblia nos mostra que o principal aqui é testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo, e daí outros poderes a pessoa pode receber, mas são secundários.
Por falar em línguas, que os pentecostais aí têm como um sinal de batismo com o Espírito Santo, é um dom, é uma manifestação do Espírito Santo, certo? Agora vamos ver quem recebe. Será que é só quem jejua, vai no monte e, sai sangue do joelho de tanto orar e chora, esperneia que nem uma criança e pede ali que vai receber? Claro, a pessoa deve pedir, sim, é, que Deus mostre que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a pessoa ter essa certeza e não ficar em dúvida aí, sofrendo. Vamos ver então quem que recebe o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, pois em um só Espírito, veja bem, hein? Por favor, atenção aqui, em um só Espírito, todos nós fomos, isso aconteceu no passado, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Para quem que o apóstolo Paulo está falando isso? Igreja de Corinto, que é a igreja de Cristo, a igreja que nós pertencemos. Pertencemos ao corpo de Cristo. Então, todos, veja, nota que todos os salvos, todos que estão inseridos no corpo de Cristo, foram batizados com o Espírito Santo. Mas, irmão, como assim foram? O apóstolo Paulo está dizendo ali, fomos. Ele diz, todos fomos batizados com o Espírito Santo. Como é que a gente vai entender isso aqui, irmão? Toda a igreja é batizada com o Espírito Santo, então? Sim, toda a igreja. Não tem essa, alguém recebeu hoje o batismo com o Espírito Santo. Aquilo lá falou em línguas, é batizado com o Espírito Santo. Esse aqui tá de cabelo branco, faz 100 anos que é crente e não é batizado com o Espírito Santo, porque até hoje não falou língua estranha. Tem isso em muitas denominações. Agora vamos ver. Vimos quem que recebe, que é toda a igreja. Agora vamos ver quando que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. Será que é quando fala em língua estranha, naquele momento? As pessoas pegam determinadas passagens da Bíblia, porque quando os apóstolos impuseram as mãos sobre algumas pessoas, diz que o Espírito Santo caiu sobre elas falaram línguas. Mas não fala de que há línguas que ninguém entendia. Para começar, línguas que podia ser estranha para o judeu, podia ser estranha para o grego, podia ser estranha para outro lá, mas que não era estranha no total. Era uma língua que em algum lugar existia, era entendido. Mas vamos em frente. Quando que aconteceu esse batismo? Veja bem, Atos capítulo 2, versículos 1 e 6, veja aqui, ó. Quando que aconteceu o batismo para toda a igreja. No dia de Pentecostes, a igreja tinha lá cerca de 120 pessoas, e daí se aglomerou muita gente, mais de 3.000 pessoas ali, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, o que significa que a igreja, aquela igreja que estava reunida ali, ela representava a igreja do Senhor Jesus, representava o corpo do Senhor Jesus, desde o seu nascimento, o nascimento da igreja em Pentecostes, até o arrebatamento. Todo esse tempo, todo esse espaço. Então, quando o apóstolo Paulo falou, fomos batizados, ele está englobando todo esse tempo como fomos, somos e seremos. Para aqueles que ainda não nasceram, serão batizados com o Espírito Santo no momento que forem inseridos no corpo de Cristo. Vamos ver o texto. Olha, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Note que não é línguas de fogo, fogo natural, era língua parecia com chamas de fogo assim. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui, as línguas estranhas, onde é que está? Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles falavam em várias línguas. Não era apenas cada um. E como que acontecia isso?
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, isto é, de todo, onde existia gente habitando, tinha alguém lá que falava a língua daquele lugar, do mundo onde estivesse. Então tinha todos, digamos assim, que tinha representante de todas as nações que existiam na época, tinha alguém lá em Jerusalém. E daí o que, que aconteceu? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar a sua própria língua. O batismo com o Espírito Santo aqui está provado que não é uma língua que ninguém entende, pelo contrário, é uma língua que todos entendem. Por quê? Porque se tiver numa congregação, digamos que Deus providencia que ali esteja um brasileiro, ali esteja um norte-americano, ali esteja um chinês, ali esteja um japonês, ali esteja um afegão. Tem pessoas de várias línguas, como no Pentecoste tinha 26 nações ali que a Bíblia mostra que estavam. E aqui e os apóstolos falando lá a respeito das maravilhas de Deus, a respeito do Senhor Jesus, cada um ouvia na sua própria língua. Que era o caso, se fosse no caso de hoje, os pentecostais que falam em línguas estranhas com base no Pentecoste, essa língua estranha de hoje é totalmente diferente da do Pentecoste, porque essa língua estranha de hoje ninguém entende. E a língua lá no Pentecoste todos entendiam. A gente saiu um pouco do tema, que é para não ficar dúvida sobre esse assunto aí, que língua estranha é sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Eu conheci um amigo, trabalhei junto, que ele foi acambono. Acambono é ajudante de feiticeiro. É tipo secretário de feiticeiro. Ele falou que ele foi acambono e aquele cidadão que era o chefe lá, ficava lá fazendo lá os trabalhos dele, e ele ficava ali para atender o povo quando chegasse. Diz que esse tal feiticeiro lá, ele avisava ele, olha, vai chegar fulano assim, 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 com tal roupa assim, assim, e então você recebe e manda lá. E esse feiticeiro falava em língua que ninguém entendia. Então, falar em língua estranha não é um sinal de batismo do Espírito Santo, até porque pagãos falam em línguas estranhas. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Quando que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, nos informa, que nós podemos ver, concluído os textos aqui, que é quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo falou, em um só Espírito, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, toda a igreja, em um corpo. O que significa? É salvo, a pessoa é salva, a pessoa crê no Senhor Jesus, é salvo, é batizado com o Espírito Santo, vai estar apto a pregar o Evangelho, a ter a ousadia, se preciso for entregar até a vida, por amor do Evangelho, por amor do Senhor Jesus. Poder de Deus é isso aqui. Percebe? Então, é isso que acontece. Como vocês viram, dos textos bíblicos, não tirados da minha cabeça, do meu pensamento, mas o que está escrito, nós podemos chegar a essa conclusão, amados, que batismo com o Espírito Santo não tem nada com vontade humana, não tem nada com pedir, porque se a pessoa não for um salvo, pode morrer de pedir que não vai receber. Então, como salvo, o primeiro passo é ser salvo, é ter a certeza da salvação, é ter a certeza que entendeu a mensagem do Evangelho, que crê que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele veio em carne, que padeceu, que foi crucificado ali, e que o sangue dele que é o pagamento pelos nossos pecados,
que a remissão do nosso pecado, né? Então o sacrifício dele nos resgatou da nossa perdição eterna e nós confessar a Jesus como Senhor nosso e Salvador particular nosso e crer e confessar o nome do Senhor Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui pronto, a pessoa fez isso, que a pessoa está salvo. É um salvo inserido no corpo de Cristo, está inserido no corpo de Cristo, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas como assim, irmão, o batismo com o Espírito Santo, como que recebeu lá no passado? Né? Amado, assim como o Senhor Jesus morreu há 2000 anos atrás e nós aproveitamos hoje o benefício do sacrifício dele por extensão, não precisa ele vir morrer cada vez que alguém se converte. A pessoa se converte e como se diz assim, é beneficiado com o sacrifício de Cristo feito há 2000 anos atrás. A mesma coisa. Quando a pessoa é inserida no corpo de Cristo, porque se converteu, por extensão, a pessoa é beneficiada com o batismo do Espírito Santo derramado sobre a igreja lá há 2000 anos atrás. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo e a pessoa inserida no corpo de Cristo é batizada com o Espírito Santo. Como que alguém vai estar no corpo de Cristo e não ser batizado com o Espírito Santo? Não tem como. O salvo é batizado com o Espírito Santo. Eu entendo assim, amado. Eu não julgo pessoas que entendem diferente. O que eu vou fazer? Eu entendo dessa maneira e passo para as pessoas a maneira que eu entendi da Bíblia. Tá certo? Então a gente encerra este vídeo por aqui. Era sobre esse assunto que a gente queria falar. Os textos falam por si. Não tem o que a gente explicar muito. Então, para encerrar este vídeo, mais uma vez eu quero lembrar, amados, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê aquele gostei, compartilhe com mais pessoas, para que assim, amados, a verdade, o que está escrito na Bíblia, possa chegar a pessoas que estão sendo enganados, entendendo de maneira diferente, porque são ensinados por pessoas que têm interesses particulares. Então as pessoas torcem a palavra de Deus para trazer as pessoas para eles. É lucro para eles, é interesse particular. Mas eu, amados, eu não pertenço a nenhuma denominação, não tem que puxar para cá, puxar para lá, ou fazer como fulano me determinou que tem que ser daquela maneira. Então eu não tenho isso, amados. O meu compromisso é com Deus e a sua palavra, é com o Senhor Jesus e com as almas que estão aí sendo enganadas, é levar ao conhecimento das pessoas, ver se as pessoas se libertam dos erros, porque estão sendo iludidos hoje em dia, tá certo? Então, encerrando aqui esse vídeo, só me resta, claro, agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer você que até agora ficou aí junto comigo, né, estudando a Bíblia, e todos os meus companheiros de estudo bíblico. Que Deus abençoe você, tua família. Eu peço que você ore por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo, tá certo? O próximo vídeo, amados, não percam. Se o Senhor nos der vida, até lá, for da vontade do Senhor, a gente vai falar do batismo com fogo. Amados, é outra coisa. Tem gente que pede o batismo com fogo, chora, implora por batismo com fogo, porque quer ser cheio de poder, quer ser aquela pessoa que está lá no topo. Amados, pessoas não sabem o que pedem. Ainda bem que Deus não atende os pedidos que não é da vontade dele, certo? No próximo vídeo, venham junto comigo estudar a Bíblia e nós vamos descobrir o que é o batismo com fogo. Beleza? Conto com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.